respondia, mas porque eu estava procurando o som e eu ia lá, meu Deus. Aí depois disse, mamãe, tem um X aqui. Aí ligar. Eu tô todo da cintura pra cima, eu tô todo agasalhado. Da cintura pra baixo, eu tô de um shortinho, com um short curto e um frio danado. Eu também. Eu só tô com short e uma blusa assim. Nem tem manga a blusa. Mas tá na fazer calor. Pode começar, Gil, viu? Então vamos, ciências, página. Página. Eita, isso. É a correção à professora. Não, é a página, é assunto novo, né? O assunto novo. Na página. Vamos continuar o nosso assunto. Correção só foi 2 semanas de revisão. Como é o nome? O nome é o sistema nervoso. Que página? 40. Ah, tá. Deixa eu pegar aqui o livro, deixa eu tirar minha câmera e eu vou dar aula ali. Se estiver falando, aí vocês vão ver aí. E eu estou falando aqui vizinho. Vou tentar falar bem baixinho. Aqui, 40. Pronto. Já peguei. Só falta abrir na página. Página 40, né? 140. Ô, professora, eu posso ler? Ó, O sistema nervoso. O tênis de mesa é um esporte que exige muita concentração e coordenação. Veja na figura 8.1. Ela só tem um braço. Durante o jogo, é necessário criar estratégias e ser ágil para não errar e ainda atacar o adversário. A jogada vê a bola indo em sua direção, deve decidir rapidamente o que fazer, ajustando o melhor golpe. Todas essas ações acontecem porque o sistema nervoso da jogadora recebe mais informações dos órgãos dos Página 40. Organiza e interpreta para Qual é a comandar página, as Gil? ações. 140. Ah, tá. Deixa eu ver aqui se eu... não salvei essa página, não. Salvei. é o assunto novo. E as Só um reações. minutinho. Pera aí, menina. Tá muito rápido. Pera aí. Eu já tinha acabado o parágrafo. Página 140 é... É 140, sistema nervoso. Quem não tem o livro já sabe que vai ter que ver o livro digital. O livro digital tá no Google Sala de Aula. Recomeça, por favor. Certo. O sistema nervoso. O tênis de mesa é um esporte que exige muita concentração e coordenação. Veja na figura 8.1. Durante o jogo é necessário criar estratégias e ser ágil para não errar e ainda atacar o adversário. A jogadora vê a bola vindo em sua direção e deve decidir rapidamente o que fazer, ajustando o melhor golpe. Todas essas ações acontecem porque o sistema nervoso da jogadora recebe as informações dos órgãos dos sentidos e a organiza e interpreta para comandar as reações. O sistema nervoso coordena nossas ações e reações e regula nossa interação com o ambiente. Ela atua, por exemplo, quando sentimos prazer de comer uma fruta, durante o raciocínio para resolver um problema matemático, em uma aula de música, na qual aprendemos a tocar um instrumento, ou na escolha do momento certo para atravessar a rua. Além de receber e interpretar mais informações provenientes do ambiente, Bom dia, Jasmine. Vamos lá. e de comandar nossas reações, o sistema Pega nervoso aí. Pega o caderno de artes. coordena os demais sistemas do corpo.
Isso. Agora vamos passar adiante. Cadê Marconil? Se ele não puder fazer agora, ainda continua no livro, tá certo? Adiante, né? Estou Não, Posso ler passando. também? o neurônio, o impulso nervoso. Posso Pode. ler Se também? alguém quiser ler, pode. E se alguém quiser ler também, depois você dá uma vezinha, tá certo? Os neurônios e o impulso nervoso. Imagine todas as reações desencadeadas no corpo de uma pessoa que escuta a frase: o almoço está servido. Eu sempre escuto isso. A mensagem chega às orelhas. Leia do lado também, viu? Certo. Bom dia, gente. Vamos lá para Quando terminar aqui. de lado. Vai. Eu vou estar falando aqui, eu vou tirar só o meu microfone, viu? Qualquer coisa você vai falar aí. Tá Ok. certo. Posso continuar? Pode. A mensagem chega às orelhas e é transmitida ao sistema nervoso, que analisa as informações e comanda uma série de ações. Lavar as mãos antes de sentar-se à mesa, servir-se, mastigar e saborear a comida, conversar com as pessoas ao redor da figura, veja na figura 4.2. As Pronto. orelhas, os olhos, o nariz, a língua e a pele são os órgãos responsáveis, respectivamente, pelos sentidos de audição, visão, olfato, gustação e tato. Veremos mais detalhes sobre o sistema sensorial no próximo capítulo. O sistema nervoso, lê aqui. O sistema nervoso coordena nossas ações e sensações, por exemplo, quando sentamos à mesa para saborear o almoço e conversar com os colegas. Isso. Eu leio aqui embaixo também? Se quiser ler, pode ler. Aí eu estou dizendo, se alguém quiser, aí você dá a vez, tá certo? Vá, todas as reações. Todas as razões descritas acima são comandadas pelo sistema nervoso. A partir das mensagens, todos os distúrbios neurônios, que são as principais células desse sistema, veja na figura 8.3. Pronto. Aí, quando subir mais a página aí, a gente vai ver aqui os detalhes de um neurônio no encéfalo e parte do sistema nervoso. Então, a gente está vendo aí no livro também nós temos, né? Esses detalhes de um neurônio. Não é isso? Aí, então, vamos observando aí no livro, enquanto Marconildo sobe mais a página. A representação no sistema nervoso é de uma célula nervosa, o neurônio. Isso. Eu nunca soube que o neurônio era uma célula. Pois é. Há uma região no neurônio, o corpo celular, na qual localiza-se o núcleo e boa parte do citoplasma. Isso. Então, olha, aqui a gente está vendo o detalhe de um neurônio no encéfalo, tá vendo? Os dendritos, os axônios, o corpo celular e as células envolvendo os axônios. Então, olha, ele é bem diferente, é parecido, né? Aqui, ó, dendritos, que são esses raminhos que a gente tá vendo, né? E os axônios, o corpo celular, que é esse que está no meio, e as células envolvendo os axônios. Do outro lado, aqui desse outro lado, que tem esse homem em pé, é a parte do sistema nervoso. Nós temos o encéfalo, que ele está mostrando aqui, né? A medula espinhal, que a gente está vendo aqui, apontando, e os nervos, que são esses da perna que ele está mostrando. Então, aí é uma representação dos componentes do sistema nervoso humano visto em transparência, através do corpo. No detalhe, esquema simplificado de um neurônio, as suas partes podem ser vistas células especiais que envolvem o axônio, facilitam a propagação do impulso nervoso. Elementos representados em tamanhos não proporcionais entre si, cores e fantasias. Então, isso ele está mostrando aqui o encéfalo, que está aqui, olha, na cabeça, a medula espinhal e os nervos. Então, vamos passar adiante. Posso terminar de ler, professora?
Tu não leste, não? Há uma região no neurônio? Não, Não eu leia. estava lendo. Há Termine. uma região no neurônio, Desculpa. o corpo celular, na qual se localizam de boa parte do citoplasma. Do corpo celular saem dois tipos de prolongamentos, os dendrinos, do grego dendro, árvore, e o axônio, do grego axon, eixo. Pronto. Então a gente está vendo o corpo celular que ele fala, onde ele está localizado, né? Isso, o corpo celular. Os detritos, onde estão localizados, e os axônios, né? Então, daqui a pouco vou fazer a revisão e a gente vai ver. Aí vamos passar adiante na leitura, para a gente. Na outra página. Isso, aí. Isso. Tudo bem? Você lê de novo? Se quiser ler, pode, não tem problema não. Quando o neurônio recebe um estímulo vindo de algum órgão dos sentidos, dos olhos, das orelhas ou da pele, por exemplo, ocorrem mudanças e percorrem rapidamente as partes dos neurônios, dos dendrinos e o corpo celular e o anóxio, formando o chamado de impulso nervoso. Veja na figura 8.4. Representação de um impulso nervoso passado por três neurônios, desde um órgão sentido até um músculo ou glândula, elementos representados em tamanhos não proporcionais entre si, cores e sensações. O impulso nervoso pode ser transmitido de um neurônio para outro, ou para músculos ou glândulas, fazendo o músculo se contrair para realizar um movimento ou fazendo a glândula eliminar o produto secretório. Quando o impulso nervoso chega aos terminais do ação, eu não sei essa palavra. Tá onde quando o impulso nervoso chega aos terminais dos axônios. Axônio. Certas substâncias chamadas de mediadores químicos ou neurotransmissores estimulam os dendrinos que outros neurônios que passa a conduzir o impulso nervoso. Dessa forma, o impulso passa. Então, a gente daqui a pouco continua a leitura. Então, a gente está vendo aqui a outra figura. Tá vendo? Outra figurinha mostrando o corpo celular novamente. Ele está mostrando o corpo celular. Aí, vocês estão vendo? Todo o corpo celular, ó, tá vendo? Como elas são. Essa daqui não tem ramificações, essa tem. Os órgãos dos sentidos, quando recebe a transmissão, ele está mostrando quando vai. Receptores sensitivos. Terminais dos axônios. Músculo ou glândulas, né? Aí aqui ele tem sentido do impulso nervoso, como ocorre o sentido do impulso nervoso. Aqui tem os dendritos, aqui tem os axônios, tá vendo? Então, aqui, aí ele está mostrando representação de um impulso nervoso passando por três neurônios, desde um órgão do sentido até um músculo ou uma glândula. Elementos representados em tamanhos não proporcionais entre si, cores e fantasia. Então, aí ele está explicando. Que página, professora, é essa? 144? 42. Página 142. Cada vez que terminou a leitura, tem que passar adiante. Como eu falei. Pode continuar? Então, vamos continuar, né, pelo livro, Marconil está ocupado. Dessa forma, o impulso passa de um neurônio a outro muito rapidamente. Leva cerca de 1 milésimo de segundo. Nossa! Aqui, milésimo de segundo. Essa região de aproximação entre os terminais do anóxio de um axônio de um neurônio e os dendrinos de outro neurônio é chamada de sinapse. É pela sinapse que os impulsos passam de um neurônio para outro. Os cientistas descobriram que em muitas alterações do sistema nervoso, a quantidade dos neurônios, dos
neurotransmissores é afetada. Essas alterações também podem ser provocadas pelo consumo habitual de substâncias psicoativas, como você vai ver adiante. Impulso. Então, aqui. Isso. Tem uma organização impressionante. São bilhões de neurônios, a cada qual recebe um impulso mais diverso. Isso. Aí aqui nós temos uma conexões em ciências e tecnologia, né? A anestesia. Se você já extraiu um dente ou tomou pontos para fechar um corte, deve saber da importância da anestesia, utilizada para aliviar a dor durante esse procedimento. Alguns tratamentos médicos só foram possíveis com a descoberta de processos que eliminam ou diminuem a dor. Os anestésicos funcionam geralmente bloqueando a transmissão do impulso nervoso até o cérebro. Nas civilizações antigas do Egito e da Assíria, alguns tipos de plantas já eram utilizados para aliviar a dor. A anestesia moderna começou no século XVIII, com os trabalhos do cientista inglês Joseph Priestley, em 1773 a 1804, e do químico inglês Hope Davy, em 1778 a 1829. Eles isolaram o óxido nitroso, um gás que ficou conhecido como gás hilariante, por provocar acesso de riso. Com o tempo, novos anestésicos foram desenvolvidos, tamanhos possíveis, cirurgias mais longas e complexas. Então, ele está falando aqui sobre a anestesia, a tecnologia da anestesia, como foi feito, não é isso? Então, é como ele diz, essa anestesia, ela vai eliminar a dor, né? Isso também pode ser, deixa a gente meio assim... Quando a gente toma anestesia, deixa a gente meio fora da gente, né? Aquilo lento. Se for uma anestesia geral, quando a gente se acorda, ainda se acorda assim, meio lento. Quando a anestesia do dente, fica aquele tempo bastante... É um tempo esquecido do dente, né? Se alguém já fez anestesia de dente, aí sabe, fica aquele tempo, aquele pedacinho meio dormente, né? Não, então, eu fiz anestesia de gengiva. Eu levei verdade. Eu bastante tempo. Ele não tá aqui, eu tô chamando ela, mas ela não tá vindo. Aí, então, quando a gente vai se operar, aí, como ele diz, a energia a anestesia... Eu já tô aqui. Diga? Oi, não estou ouvindo direito. Não dá para ouvir. Está meio ruim. Posso ler agora, professora? Organização do sistema nervoso. Organização do sistema nervoso. As mensagens recebidas pelos órgãos e sentidos são levadas por nervos ao sistema nervoso central, formado pelo encéfalo. O cérebro é uma parte do encéfalo e pela medula espinhal ou espinhal. Reveja Na figura 8.3. No sistema nervoso central, são feitas conexões entre os neurônios e através dos nervos formados por prolongamentos dos neurônios dendríticos axônios. ou axônios. São enviadas mensagens dos músculos ou glândulas, veja na figura 8.3. O conjunto de nervos responsáveis por receber as mensagens axônios e conduzir as respostas é chamado de sistema nervoso periférico. E vamos conhecer um pouco mais sobre algumas partes do sistema nervoso. Então, o encéfalo.
Aí vem o encéfalo. Memória, emoção. Professora. O encéfalo. É encéfalo. Memória, emoções, sede, fome, linguagem, inteligência, controle sobre boa parte do que fazemos. Tudo isso depende do encéfalo. Uma massa cinzenta protegida pelos ossos do crânio. No encéfalo, há várias regiões, todas trabalhando em conjunto. Aí veja algumas dessas regiões na figura. Então, olha só. Então, ele está mostrando aqui, né? Está mostrando e está... Aqui a cabeça, ele está mostrando aqui o cérebro, né? O hipotalamo, hipófise e bulbo. Então, cada um desses a gente vai ver para que ele é responsável, certo? Desculpa, professora, porque o computador descarregou e eu acabei sem dar aula. Tá certo, tá. Representação de algumas partes que constituem o encéfalo. Elementos representados em tamanhos não proporcionais. Aí, então, a gente vai ver cada parte do encéfalo, o que ele vai ser responsável. A gente vai ver o cérebro. Temos o cérebro aqui. Então, o cérebro é responsável por quê? O cérebro é a maior parte do encéfalo. No cérebro estão as áreas responsáveis pelos sentidos, seja visão, audição, olfato, tato e gustação. Pela linguagem escrita e falada, pelo raciocínio, pela aprendizagem, pela memória e pelo controle voluntário dos músculos. Viu? Então, o cérebro da minha mãe eu acho que não funciona muito bem, não, porque às vezes ela fica se esquecendo de várias coisas. Mas aí, às vezes, a gente acumula tanta coisa que às vezes a gente termina esquecendo de outra, entendeu? Eu, Davi. Então, porque a gente o dia, às vezes mesmo, é o dia todo, tanta coisa que, então, cada partezinha dessa, o cérebro é responsável, mas ele a linguagem escrita, mas às vezes são tantas coisas que a gente fica meio assim, mas aí vai controlando, né? Vai controlando. Quando a gente para um pouquinho, por exemplo, na medida que ele diz assim, a gustação, a linguagem, tudo, aí, por exemplo, na audição, às vezes você está aqui, a gente está assistindo uma aula, aí de repente a gente escuta uma voz lá fora. Se às vezes a gente vai prestar atenção àquela voz ou aquele lá fora, a gente se perde daqui, né? Então, por isso que a gente tem que estar sempre atento também, né? Então, se ele é responsável por isso, a gente também tem que ser um pouquinho mais responsável. Seu cerebelo, Marconildo, a gente vai ver o cerebelo, né? Tu passa a página, isso, cerebelo. Controla a postura, o equilíbrio do corpo e coordena os movimentos trabalhando em conjunto com o cérebro. O cerebelo faz isso. O bulbo, que é aquela parte que nós vimos, né? O bulbo controla a parte involuntária da respiração, os batimentos do coração, a pressão do sangue, o reflexo da tosse e do espirro, além de regular a salivação, o ato de engolir e outras funções do sistema digestório. O tálamo, né? Tálamo recebe mensagens dos órgãos dos sentidos e as transmite. Ficou agora um negocinho no meio. Então, e as transmite. Onde estava? Pronto. Professora? Mandou não. E foi? Aqui apareceu, esta reunião não tem mais limite de tempo. Aqui também apareceu, mas ainda está aqui É até as 7h40. Até 7h40. Daqui a pouco vamos terminar, calma. Aqui também apareceu, mas o livro está aqui e tudo. Aí vamos ver o hipotálamo. Entre outras funções, controla a temperatura. Faltam 9 minutos. Isso. Controla a temperatura do corpo, a digestão, a sede, a fome e com o bulbo dos batimentos do coração. E a pressão do sangue.
também regula a produção do hormônio da hipófise, glândulas endócrinas. Como você acaba de ver, o encéfalo controla muitos órgãos e funções do corpo. Por isso, acidentes que causam lesões nesse órgão podem levar à morte ou afetar seriamente muitas funções do organismo. Então, isso aí é uma parte do sistema nervoso e ela vai ser, a gente vai continuar até a página 145. Aí, então, vou adiantar já algumas coisas que nós já vimos, que é o sistema nervoso. O que é o sistema nervoso? É a parte que organiza e transmite sinais entre as suas diferentes partes e coordena as suas ações voluntárias e involuntárias. Então, isso é o sistema nervoso. Você vai querer ler a medula espinhal? Sim. Pronto, aí a gente vai ver até a página 145. Então, depois dessa atividade, aí eu vou passar a atividade de casa, vai ficar na página do livro, digo, só uma página do livro, e a de classe, a gente vai fazer aquele do caderno, viu? Isso é, se der tempo eu marcar, se não der, a gente faz só a do caderno. Então, vamos dar tempo de passar adiante, é outra página, a medula espinhal. Cadê Marco Amigo? A medula espinhal, a gente vai ser até a 145. Isso aí, a medula espinhal. Alguém vai ler ou eu leio? A medula espinhal. A medula espinhal é um cordão formado por tecido nervoso com cerca de 40 centímetros de comprimento é protegida pela coluna vertebral. Veja a figura 8.7. Esquema da localização. Esquema de localização da medula espinhal, posicionado no interior da coluna vertebral, vista em transparência através do corpo. A ilustração do centro mostra a medula espinhal no interior da coluna vertebral. Elementos representados em tamanho não proporcionais entre si. Cores, fantasia. À direita, na foto, medula espinhal em corte vista ao microscópio óptico aumenta de cerca de 8 vezes com o uso de corantes. Na parte cinza, no centro, encontram-se os corpos celulares e na parte branca, mais externa, os prolongamentos dos neurônios. Muitas reações automáticas, chamadas atorreflexos ou simplesmente reflexos, não passam pelo encéfalo, mas são comandadas pela medula. É o que acontece quando tocamos um objeto muito quente e rapidamente tiramos a mão, ou quando pisamos em algo pontudo e levamos imediatamente a perna. Os nervos da mão ou do pé levam impulsos para a medula, que envia então uma mensagem para os músculos. Eles se contraem e a mão ou a perna se movimentam. Veja a figura 8.8. Então, a gente está vendo aqui a figura da medula espinhal. Então, vejam a seta, tem as costas da moça. Então, essa seta está mostrando como é essa medula espinhal. Aqui tem a medula espinhal. Nós temos os discos intervertebral. Nós temos os nervos e nós temos as vértebras, né? Está mostrando bem direitinho aqui, tá vendo? Músculo, nervo, o nervo onde está. O disco intervertebral, que é esse que está aqui, e nós temos as vértebras. Aí, aqui ele tem uma parte fora dela, né? Essa parte fora dela, tá vendo como ela é? Essa é a parte fora dela. Lembrar, Gil, lembrar que daqui a pouco eu mando o segundo link
viu? Certo. Para Para o exercício, né? a aula, só de exercício. Certo. Então, aí a gente vai continuar, terminar essa leitura. Quando terminar, aí eu acho que é tempo que termina a aula. Então, Isso. vamos terminar. Pode passar adiante mais um pouquinho, por favor. Isso. Já terminou essa leitura? Já leram e nós já vimos a ilustração da figura, né? Que é da medula Então, eu vertebral. vou mandar o segundo link, viu? Tá certo, para a gente continuar, Encerrando não é isso? essa aula, eu vou mandar o segundo link. Certo. Aí a Aí gente... pode entrar aí que os alunos podem pegar e ir direto, viu? Isso, Pronto, encerrando a aula.